Iniciando os trabalhos dessa sessão, cumprimento e agradeço a presença dos vereadores, funcionários, imprensa e todas as pessoas presentes na sessão. Com a proteção de Deus, damos início à 22ª sessão ordinária do ano de 2026. Sejam todos bem-vindos. Convido o primeiro secretário, vereador Nilson Oliveira de Barcelo, que confira o quórum através da chamada nominal dos vereadores. Abel David Serena. Presente. Albenei Roque Carvalho. Presente. André Luiz da Silva Roya. Presente. Cláudio Milote. Presente. Claudinei Vieira. Presente. Douglas Luiz da Silva. Presente. Sidney Paulo Rodrigues Freitas. Nilson Oliveira de Barcelos. Presente. Wellington Ames Soares Gomes. Presente a maioria absoluta dos vereadores, declara abertos os trabalhos deliberativos da sessão. Justifico a ausência do vereador Wellington e do vereador Sidney. Convido o vereador Douglas Luiz da Silva que proceda à leitura de um trecho bíblico. Leitura do livro de Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 1 ao 8. Empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, aí ficará. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Deus faz todas as coisas, e como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Como é agradável a luz do dia, e como é bom ver o sol. Viva alegre durante todos os anos da sua vida. Mas, mesmo que você viva muitos anos, lembre que ficará morto durante muito mais tempo. Palavras do Senhor. Damos início ao pequeno expediente. Convido o primeiro secretário para efetuar a leitura da ata da 21ª sessão ordinária do ano de 2026. Ata número 22, 2026. Reunião dos vereadores do município de Itaipulândia, Estado do Paraná. 21ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 9ª legislatura, realizada no dia 22 de junho de 2026, às 19 horas. Sob a presidência do vereador Abel David Serena e secretariados pelos vereadores Nilson Oliveira de Barcelos e Sidney Paulo Rodrigues Freitas. Primeiramente, o presidente cumprimentou os vereadores, servidores e demais presentes na sessão. Com a proteção de Deus, declarou aberta a 21ª sessão ordinária 2026. Conferida a chamada nominal dos vereadores, verificou-se a presença do número legal. Com a ausência do vereador Cláudio Milote, o presidente declarou aberto os trabalhos preparados para a sessão. Convidou o vereador Douglas Luiz da Silva para proceder à leitura de um trecho bíblico. Prosseguindo a sessão, iniciou-se os trabalhos do pequeno expediente. Foi lida e votada a ata da 20ª sessão ordinária 2026, sendo aprovada por unanimidade dos nobres vereadores. Na sequência, passou para o grande expediente. Em pauta os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 32 de 2026, que institui o Programa Municipal Bons Olhos de Itaipulândia, estabelece critérios de acesso e regulamenta auxílio em UPRI, e revoga a parte da Lei Municipal número 682 de 2003, sendo aprovada em segunda votação por unanimidade. Projeto da Lei número 34 de 2026, que altera o dispositivo da Lei número 1492, de 29 de março de 2016, aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto da Lei nº 35 de 2026, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 135.153,95, destinado à manutenção de fundos do idoso para fundo da mulher. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto da Lei nº 36 de 2026, que dispõe sobre autorização para abertura
de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 98.093, destinado às despesas correspondentes da Lei Complementar número 195/2022. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto da Lei nº 37/2026, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 553 mil. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Projeto da Lei nº 38/2026, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial até o limite de R$ 39.966,62. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Projeto da Lei nº 39/2026, que institui o Programa Municipal Neurointegração, Programa de Desenvolvimento Neuroinfantil de Itaipulândia, destinado ao atendimento multidisciplinar especializado de pacientes com transtorno espectro autista e outras neurodivergências. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Em seguida, foram lidas as mensagens do projeto de leis encaminhadas para a análise das comissões permanentes da Câmara Municipal. Mensagem número 42/2026 do projeto de lei número 42/2026, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 320.262,10. Mensagem número 06/2026 do projeto legislativo número 05/2026, que institui auxílio alimentação aos vereadores da Câmara Municipal de Itaipulândia e de outras providências. Na sequência, foram lidas as mensagens encaminhadas ao Executivo Municipal, as indicações apresentadas pelos vereadores. Indicação número 75/2026, apresentada pelos vereadores André Luiz da Silva Royer e Douglas Luiz da Silva. Indicação número 76/2026, apresentada pelos vereadores Claudio Roth, André Luiz da Silva Royer, Nilson Oliveira Barcelos, Abel David Serena, Albenei Roque Carvalho, Claudinei Vieira. Dando continuidade aos trabalhos de sessão, passou-se para a fase das considerações finais. Fizeram uso da palavra livre os vereadores André Luiz da Silva Royer e Douglas Luiz da Silva. Não havendo mais nada para ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença dos vereadores, servidores e demais presentes. Agradeceu a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. E para constar eu, Nelly Groth, assessora legislativa da Câmara Municipal, lavrei a presente ata, que após lida aprovada pelo plenário, será assinada por todos os vereadores presentes na sessão. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os demais se levantem. Declaro aprovado. Dando continuidade à sessão, passamos nesse momento para o grande expediente. Convido o vereador Albenair para fazer a leitura da súmula do projeto de lei número 37 de 2026. Projeto de lei número 37 de 2026, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 553 mil. Dotação orçamentária para custear o programa Itaipulândia Vivendo Melhor. Aquisição e instalação de ar-condicionados nos lares das famílias de baixa renda no município de Itaipulândia, conforme Lei Municipal número 2080 de 2023. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Senhor presidente, quero aqui estar parabenizando a administração municipal, a Secretaria de Ação Social, pela agilidade desse projeto. Lançar esse projeto em pleno inverno. Como diz o ditado, você sabe a goteira da tua casa quando está chovendo. Então, comprar um ar-condicionado no inverno é muito mais fácil do que comprar no verão. Teve uma vez que foi lançado aqui no verão, foi uma dificuldade, o pessoal tinha o orçamento, tinha o dinheiro, mas não tinha o ar. Então, quero aqui deixar aqui os meus parabéns para a Secretaria de Ação Social e o prefeito pela agilidade desse projeto, porque realmente quem vai estar comprando o ar agora, lá no verão, na hora que realmente vai precisar, vai estar sendo beneficiado com esse aparelho. Parabéns à Secretaria. Por vez, senhor presidente, também queria manifestar o apoio à administração e agradecer também à Secretaria de Assistência Social por nos enviar, juntamente com o Executivo, essa Câmara de Leis aqui. E mais breve possível também aprovemos, né, as comissões, todos os vereadores novos aprovou ali, para que viesse esse programa do ar-condicionado aí, para estar beneficiando o restante da nossa população na Itaipulândia que necessita e precisa. É muito bem colocado a tua parte, vereador Ney, a situação de custo, né? Conforme estamos na época do inverno, o custo do ar acaba baixando. Então é mais viável para a compra desse ar-condicionado. Então tem meu apoio também. Igual os dois vereadores falaram, muita gente vai falar, mas no inverno não precisa ar-condicionado.
igual o Ney falou, é mais fácil para comprar. Ano passado, aí, em pleno verão, aí, teve gente que se aproveitou do pessoal e que ganhou usar, cobrando a mais e aquele rolo. Tinha gente que vendia só o valor que a prefeitura dava e tinha que pagar a instalação. Nesse caso, no inverno é mais barato, então é mais fácil de estar instalando. Quando chegar o verão, vai estar lá instalado e com certeza vai ser bem usado e bem aproveitado pelas pessoas que vão ser atendidas. Não tendo mais vereador que queiram se manifestar, eu coloco em segunda votação o projeto de lei número 37 de 2026. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declara aprovado. Convido o vereador Albenair para fazer a leitura da súmula do projeto de lei número 38 de 2026. Projeto de lei número 38 de 2026, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 39.966,62, destinado à cobertura de despesas com indenizações e restituições do Funder, quando a União repassou aos municípios em um valor maior do que o efetivamente devido, após recálculo dos coeficientes. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em segunda votação o projeto de lei número 38 de 2026. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declara aprovado. Convido o vereador Albenair para fazer a leitura da súmula do projeto de lei número 39 de 2026. Projeto de lei número 39 de 2026. Institui o Programa Municipal Neurointegração, Programa de Desenvolvimento Neuroinfantil de Itaipulândia, destinado ao atendimento multidisciplinar especializado de pacientes com transtorno do aspecto autista, TEA, e outras neurodivergências. O programa prevê um atendimento integral que abrange fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia. O objetivo é garantir que o paciente receba o estímulo correto no tempo adequado, o que é crucial para o seu desenvolvimento e autonomia. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Pela ordem, presidente, esse projeto, então, muito importante, principalmente para as pessoas que vivem essa realidade, né? Todos sabem aqui da minha situação, eu tenho meus filhos que precisam. Parabenizar o Fernando, toda a sua equipe, e mais uma vez o nosso executivo, o prefeito Lindolfo, por esse olhar fraterno. Um projeto piloto, né? Como o Fernando passou para nós aí, no estado do Paraná não há algo parecido. Fizemos uns questionamentos, algumas adequações, eu tenho certeza que isso aqui é só o primeiro passo. Temos uma caminhada longa pela frente, mas com uma administração voltada com essa preocupação, e a Câmara de Vereadores, como nós temos aqui, que já demonstrou também interesse e uma atenção especial para essa situação, com certeza nós vamos caminhar para frente e logo a gente vai ter mais novidades em cima disso aqui. Mas eu deixo os parabéns aqui para a nossa Secretaria de Saúde e para o nosso Executivo. E também para nós vereadores que aprovamos isso. Com licença, presidente. Com certeza, algo muito importante que demorou para passar aqui pela Câmara de Vereador, pelo conhecimento de todos, uns 5, 6 anos atrás, pouco se sabia, né, de crianças com autismo, né? Me parece que é em torno de 80 e poucas crianças, pessoas que temos hoje no nosso município. Quero dar uns parabéns ao secretário Fernando e também por ter dado uma atenção especial, onde trocou uma ideia com nós, vereadores, mudando algumas coisas nesse projeto aí. Vamos à frente aí. Valeu. Senhor presidente, gostaria de estar aqui parabenizando o secretário Fernando por estar mandando esse projeto aqui de tanta importância nessa Casa de Lei. Um projeto que foi discutido, foi brigado desde a gestão passada, começou a briga aqui nessa casa, e hoje esse projeto está se tornando realidade. Eu sempre falei na minha fala, com a criança autista, que tem autismo, se ela for filho de uma pessoa de baixa renda, o grau de agressividade na criança é maior. Porque aquela mãe que trabalha, ela tem que deixar de trabalhar para cuidar do seu filho. Agora, ela só para cuidar do filho. Agora, você imagina para fazer um tratamento. Nosso amigo vereador Bena passou por essa etapa e sabe que isso não é fácil, né? É muito caro. E Itaipulândia dá um passo na frente. Itaipulândia mostra que está preocupada com as crianças que têm autismo em nosso município. Parabéns à Secretaria de Saúde, parabéns à administração por esse projeto grandioso que está hoje aqui tramitando nessa Casa de Lei e com certeza
vai ter os votos de todos os vereadores. Senhor presidente, com licença, os demais colegas, a importância da construção da temática, da questão, da discussão, a evolução que você vai conseguindo. Nós começamos essa briga em 2021, já se debatia nessa Casa de Leis, e eram visitas e era tudo mais para a gente tentar construir isso daí que a gente está conquistando hoje. Às vezes as pessoas que veem hoje sendo aprovados não sabem a briga que foi, o tempo que vem disso daí. Quantas visitas em Medianeira, quantas pessoas a gente ouviu e debateu para chegar nisso hoje. Eu lembro a primeira vitória que a gente teve em favor das famílias autistas, que a gente trabalha onde tem uma alcança, né? E foi uma flexibilização de horário para uma mãe de um autista de um grau elevado. Né? A gente conseguiu aprovar isso aqui. Né? Lógico, para funcionários públicos, até onde a nossa mão alcança. E assim a gente foi construindo várias outras questões e fomos conquistando. Agora a gente tem isso aqui, e eu lembro que muitas pessoas falaram, vocês são loucos, porque isso não existe no Paraná. Aí eu dou os parabéns à gestão, porque se é para ser ousado e criar um programa de ar-condicionado, se é para ser ousado e criar um programa de placas solares, tem que ser ousado também em políticas públicas que realmente vão atingir as famílias mais ainda, que é essa questão principalmente dos autistas. Então é por isso que a gente comprou essa briga lá atrás. E fica aqui sim meus parabéns a toda a equipe de saúde, da Secretaria de Saúde, e também por ter ouvido nós. Porque quando o projeto veio, a gente chamou para conversa e as alterações sugeridas por nós foram alteradas. Então fica aqui meus parabéns a ele, mas principalmente, como cidadão, o meu muito obrigado. Itaipulândia, mais uma vez, dá um passo gigantesco à frente dos demais. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu coloco em segunda votação. Projeto de lei número 39 de 2026. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Declara aprovado. Convido o vereador Abenair para fazer a leitura do projeto de lei número 41 de 2026. Projeto de lei número 41, de 10 de junho de 2026. Institui o Programa de Desenvolvimento e Incentivo Econômico de Itaipulândia, PRODEI, e da outras providências. O prefeito municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, nos usos das suas atribuições conferidas pela lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Lei, capítulo 1, disposições preliminares. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Desenvolvimento e Incentivo Econômico de Itaipulândia, destinado a fomentar a implantação, expansão ou reativação de atividades industriais, comerciais e agroindustriais no município, mediante a concessão de incentivos e subsídios. Artigo 2. São objetivos do Programa de Desenvolvimento e Incentivo Econômico de Itaipulândia. Inciso 1. Atrair investimentos e fortalecer a economia local. Inciso 2. Promover a geração de empregos e o aumento de renda. Inciso 3. Incrementar a arrecadação tributária municipal. Inciso 4. Diversificar a matriz econômica do município. Inciso 5. Estimular o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado nos termos desta lei a conceder incentivos ou benefícios até o limite de 150 mil PRIs. Para benefícios previstos nas alíneas A, B e C do inciso 1 do artigo 4º desta lei, e até o limite de 45 mil PRIs para benefícios previstos nas alíneas D, E, F e G do inciso 1 do artigo 4º desta lei, por pessoa jurídica. Parágrafo 1º. É vedada a concessão de outro benefício de custeio 100%, enquanto não forem cumpridos os requisitos com relação ao benefício concedido no prazo de 5 anos. Parágrafo 2º. É vedada a concessão de outro benefício no prazo de 5 anos para aqueles previstos nas alíneas D, E, F e G do inciso 1º do artigo 4º desta lei, por pessoa jurídica. Parágrafo 3º. Executa-se ao limite disposto no caput do artigo concessões de direito real de uso de bens imóveis. Capítulo 2. Os incentivos e subsídios. Artigo 4º. As empresas que aderirem ao PRODEI, mediante aprovação de projeto e assinatura de termo de acordo, poderão receber os seguintes incentivos de forma isolada ou cumulativa. Inciso 1. Incentivos de infraestrutura. A linha A. Custeio de 100% de serviços de terraplanagem, muro de arrimo, aterro, galerias de águas pluviais, abertura de vias de acesso ao empreendimento. B.
Custeio de até 100% das despesas com expansão de redes de energia elétrica em baixa ou média tensão, bem como subsídio para a implantação de subestação, sendo de responsabilidade do beneficiário a apresentação de projetos e aprovação pela companhia de distribuição de energia. C. Custeio de até 100% das despesas para conexão do empreendimento às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, exceto para empreendimentos loteamentos. B. Custeio de até 70% para despesas para pavimentação asfáltica, pedra irregular ou paver. E. Custeio de até 70% das despesas para pavimentação com pedra graduada. F. Custeio de até 70% para despesas para pavimentação com rachão. G. Custeio de até 70% para escavação e instalação de poço artesiano, sendo de responsabilidade do beneficiário a anuência prévia e outorga. Parágrafo único. Os custeios a que se refere o inciso 1 ficam limitados ao valor previsto no artigo 3º desta lei. Capítulo 3. Das condições e contrapartidas. Artigo 5º. A concessão dos incentivos previstos nesta lei fica condicionada à apresentação de projeto de viabilidade econômica e ao cumprimento das seguintes contrapartidas pela empresa beneficiária, a serem detalhadas no termo de fomento. Inciso 1. Geração de um número mínimo de empregos diretos, a ser fixado de acordo com o porte e a natureza do empreendimento. 2. Priorização da contratação de mão de obra residente no município de Itaipulândia. 3. Cumprimento de cronograma de investimento e início das operações. 4. Manutenção da regularidade fiscal e ambiental durante todo o período de fruição dos benefícios. 5. Estar sediado no município de Itaipulândia. 6. Registro da frota veicular no município de Itaipulândia. Artigo 6º. As empresas e empreendedores interessados na obtenção dos benefícios ou subsídios constantes desta lei deverão comprovar estar sediados no município pelo prazo mínimo ininterrupto de 3 anos e deverão instruir suas solicitações com os seguintes itens, dados e comprovações. 1. Descrição clara e objetiva do ramo da atividade empresarial a ser desenvolvida. 2. Previsão de faturamento, custos, despesas e retorno dos investimentos. 3. Relação da infraestrutura, equipamentos e instalações necessárias ao funcionamento do projeto global, acompanhada de orçamento discriminado. 4. Previsão de investimentos próprios. 5. Previsão de geração de empregos diretos e indiretos. 6. Especificação dos benefícios ou incentivos pleitados. 7. Apresentação de projeto de viabilidade econômica para empreendimentos cuja previsão de investimentos globais seja superior a 100 mil PRIs. 8. Em casos de empresa em funcionamento, esta deverá apresentar balanço patrimonial e demonstrativo do resultado do exercício do último ano. Artigo 7º. As empresas, para se habilitarem ao receber os incentivos ou benefícios, deverão apresentar os seguintes documentos. 1. Contrato social acompanhado da última alteração. 2. Cartão do CNPJ atualizado. 3. Cartão de inscrição estadual atualizado e comprovante de isenção da inscrição. 4. Comprovante de endereço da empresa. 5. Certidão negativa federal. 6. Certidão negativa estadual. 7. Certidão negativa municipal e da empresa e dos sócios. 8. Certidão negativa de débitos junto ao INSS. 9. Certidão de regularidade fiscal do FGTS. 10. RG e CPF dos sócios. 11. Comprovante de endereço dos sócios. 12. Certidão negativa de protesto da empresa e dos sócios. 13. Certidão negativa de ônus da empresa e dos sócios. 14. Comprovante de inutilidade financeira da empresa e dos sócios. Capítulo 4. Dos prazos, vedações e penalidades. Artigo 8. A empresa beneficiada deverá permanecer no ramo da atividade pelo prazo mínimo de 10 anos. Parágrafo único. A mudança ou encerramento da atividade ou do município ensejará na devolução dos valores correspondentes ao período faltante, previsto no caput deste artigo, devidamente corrigido através da unidade padrão referencial do município de Itaipulândia, através de documento de arrecadação municipal. Artigo 9º. É vedada a transferência de qualquer título, empréstimo ou locação dos incentivos ou benefícios concedidos pelo município com base nessa lei, sem prévia justificativa e anuência dos poderes executivo e legislativo, sob pena de cancelamento imediato do termo de acordo. Artigo 10º. A concessão dos incentivos, benefícios, não isentam os beneficiários do cumprimento da legislação aplicável, especialmente a de proteção ao meio ambiente, cabendo ao município tornar as medidas destinadas ao aperfeiçoamento do desenvolvimento econômico do seu território,
Artigo 11. Fica a cargo do chefe do Poder Executivo Municipal celebrar protocolos com empresas interessadas nos incentivos ou benefícios da presente lei, bem como firmar termos e outros atos e instrumentos necessários à aplicação do disposto desta lei. Artigo 12. As despesas decorrentes desse programa correrão por conta de dotações específicas existentes no orçamento municipal. Artigo 13. Caso se faça necessária a regulamentação desta lei, o Executivo baixará decreto nesse sentido. Artigo 14. Fica instituída a Comissão Permanente de Aferição do Cumprimento dos Requisitos da Concessão de Incentivos referente ao Programa de Desenvolvimento e Incentivo Econômico de Itaipulândia. Parágrafo 1º. A comissão será composta de 5 membros sob a presidência do primeiro, com no mínimo 3 servidores efetivos do município. A linha 1. 2 representantes da Secretaria de Indústria e Comércio. 2. Um representante da Secretaria de Administração. 3. Um representante da Secretaria de Planejamento. 4. Um representante da Secretaria de Finanças. Parágrafo 2º. Os membros da comissão terão poderes para solicitar das empresas beneficiadas documentos e autorizações a realizarem diligências em loco para fiel cumprimento das suas contribuições. Parágrafo 3º. A comissão deverá elaborar relatórios semestrais sobre as situações das empresas, sugerindo ao Executivo Municipal a adoção de medidas para fins de regularização dos incentivos. Artigo 15º. A presente lei poderá ser regulamentada mediante decreto do Poder Executivo Municipal, conforme necessidade. Artigo 16º. Revoga-se as disposições ao contrário, principalmente a Lei Municipal número 608, de 1º de abril de 2002. Itaipulândia, Estado do Paraná, 10 de junho de 2026. Lindolfo Martins Rui, Prefeito Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Senhor presidente, com a sua licença, os demais colegas. Muito feliz, tá? Porque esse assunto a gente debatia há muito tempo também. Então, hoje a sessão deu bacana, apesar do dia, né? Mas a gente teve uma participação boa. E é legal, porque primeiro ponto positivo dessa lei que a gente já vem falando há um tempo, revogar a Lei 608 de 2002, que era muito antiga. E também não tinha nenhum caráter discricionário. Era aquela lei que o município ia lá e fazia o asfalto no pátio da empresa. Ah, mas como é que era a seleção dessa empresa? Era porque ele era bonito, porque era branco, porque era preto, porque era da onde? Não tinha nada disso daí, né? Revoga isso daí. Também coloca limites financeiros para os beneficiários, evitando as concessões ilimitadas dos recursos públicos. Né? A gente fez a análise disso aí na terça-feira, tudo mais, e eu fiz alguns apontamentos aqui, e eu estou vendo muitas coisas boas. Por exemplo, existe também contrapartida das empresas, né? Como geração de emprego. Só uma coisa que eu sugiro, como depois que a prefeitura baixa em decreto executivo. Quais são os critérios de emprego? Eu fiz uma indicação aqui, que fosse criado um programa de emprego 50+. Hoje tem muitas pessoas que têm 50 anos para cima e não estão conseguindo mais emprego. Essas pessoas, às vezes, são mais saudáveis, estão mais fortes que muitos jovens por aí, são mais comprometidos em honrar o horário de trabalho e tudo mais, mas, às vezes, as empresas já ficam meio desconfiadas de pegar uma pessoa com 50 anos mais. E eu vejo aqui uma oportunidade de colocar classificando o primeiro emprego, as pessoas 50+, e também PCD. Né? Vejo eu que seria uma coisa bacana também. Mas ela está priorizando mão de obra local. Excelente, porque tem empresa que vai se instalar aqui, aí traz o corpo técnico todo de fora, aí não muda nada. Aí a gente colocou uma empresa que vai gerar 20 empregos, ele trouxe 10 de fora, cada um veio com a sua família. Aí é mais gente para consumir na saúde, na educação, na assistência, no esporte, tudo mais, né? Também cria uma comissão permanente de aferição de tudo isso daí. Tem um apontamento aqui também, senhor presidente, e todos os presentes. Essa comissão, vocês ouviram ali, que ela é composta somente por funcionários. Eu acharia bacana ter alguém da associação comercial junto, né? E também dos vereadores, né? Eu acho que o poder legislativo está aqui para isso, e a gente podia nomear também um para fazer parte. E não é para critério discricionário, para dizer esse vai pegar, aquele vai pegar. É só para quando a gente for fiscalizar, ver se realmente está executando. Porque a gente sabe que quando foi feito o Fortalece Itaipulândia, teve gente que conseguiu sustentar e manter os empregos graças ao Fortalece Itaipulândia. Teve gente que evoluiu, teve gente que cresceu, está produzindo muito mais, contratando mais. Mas teve gente que também tentou usar para maldade, né? Pegou o dinheiro e não investiu. Então, assim, ampliando as pessoas que possam estar fazendo essa fiscalização, eu acho que fica melhor. Então, fica aqui, eu fiz vários apontamentos, né? Grande parte deles são positivos, né? E os outros são pequenas dicas. Eu vou estar encaminhando, então, ao Executivo, mas o que eu posso dizer é parabéns à Secretaria de Indústria e Comércio, até que enfim fazendo esse gargalo, e principalmente
Eu sou velho de Itaipulândia. Itaipulândia era campeão de vir um cara com uma roupa bonita, com uma fala bacana, eles encheram o toba dele de dinheiro, depois ele sumia embora. Era campeão disso acontecer. E quem é daqui nunca era visto. Sempre era a pessoa daqui tentando, não conseguia. Aí vinha um cara com uma fala bonita e levava. Né? E agora, vamos dizer, o amigo Amauri está aqui, ele precisa ampliar a cerâmica dele, precisa fazer mais pátio. Ah, mas, pô, até fazer tudo essa terraplanagem. Agora ele pode pegar o PRODE aqui e pode ampliar. Nós sabemos que ele vai honrar o nome e vai querer ficar em Itaipulândia. Ele não vai embora. Ele não vai ser um aventureiro que vai pegar o dinheiro e sumir. Então essa parte eu achei bacana. Exigir que a empresa esteja aqui há um tempo já. Chega de ser benefício para aventureiros. Parabéns e eu já manifesto meu voto favorável. Senhor presidente, também quero parabenizar a Secretaria de Indústria e Comércio. Eu acho que hoje esse projeto de lei anula uma lei que era uma lei muito ruim. Era tão ruim que nós temos aí vários barracão do nosso município abandonado e muitas pessoas instaladas em seus barracão há mais de 10 anos que não sabem se é dele, o que ele pode fazer, se ele pode levantar um tijolo, se ele pode fazer alguma coisa, porque era uma lei muito, muito atrasada. Então está de parabéns à Secretaria de Indústria e Comércio por dar um norte às indústrias que já estão instaladas em nosso município e as que vão instalar em nosso município. E quando se fala numa lei boa, com certeza nessa lei vem a geração de emprego, vem a renda, né? Então, parabéns à Secretaria de Indústria e Comércio e parabéns à administração municipal por estar olhando com bons olhos as nossas indústrias do nosso município. Com licença, presidente. André, eu gostei de um ponto que você colocou ali, a questão das comissões, né? Eu acho que não só funcionário público fazer parte dessa comissão, mas sim uma pessoa da indústria e comércio, que faz parte do comércio, até mesmo um vereador. É que nem nós sempre debate aqui nessa Câmara de Vereador, a questão da pessoa que cai de mudança no nosso município, em todos os setores. Ela tem o mesmo benefício do que um cidadão que é pioneiro do município. Não só na questão dos barracão, que nem o André falou, mas vejo em outros projetos, até mesmo do Agroforte, que a pessoa recentemente comprou uma propriedade de terra, ele concorre com um cidadão que está 30 anos no município. Eu vejo que é uma coisa muito errada. Devemos dar valor para as pessoas da nossa terra, nascida aqui em Itaipulândia. Obrigado aos colegas aí, então, com certeza. Eu, quanto secretário de Agricultura, na época, a gente fez várias leis. Os agricultores, sempre nós fomos cobrados visando o que ia ter para o comércio. Até no mandato da prefeita Cleide, Lindolfo era o vice, foi corrido atrás, foi mexido, o Tribunal de Contas não aceitava aqui, não ajeitava ali, foram estudando, então passou o mandato da Cleide, entrou o Lindolfo, com certeza continuaram aquela mesma preocupação. E agora, com certeza, está aí, está vindo aí à tona aí, ajuda aí para o nosso comércio, igual o André, o Ney falou. Eu acho mais justo, sim, está ajudando os nossos comerciantes do nosso município. Eles estão gerando emprego, estão gerando imposto, paguem seus impostos, paguem IPTU, pagam uma luz cara hoje, abusiva, que tem no nosso Paraná. Então, acho que nada mais justo que está ajudando, sim, o comércio. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu coloco em primeira votação o projeto de lei 41 de 2026. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado. Convido o vereador Albenair para fazer a leitura do projeto de lei número 42 de 2026. Projeto de lei número 42, de 16 de junho de 2026. Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. A Câmara Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento geral do município um crédito adicional suplementar até o limite de R$ 320.262,10, destinado ao reforço da seguinte dotação orçamentária. Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura, Departamento de Obras. Construção, ampliação e melhorias de centros de eventos, auditórios e congêneres. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 320.262,10. Artigo 2º.
Para a cobertura do crédito que trata o caput do presente artigo, será utilizado como recurso na forma do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei Federal número 4.320, de 64, o superávit financeiro do exercício anterior da fonte 505, royalties do Tratado de Itaipu, no valor de R$ 320.262,10, conforme o quadro abaixo. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Itaipulândia, Estado do Paraná, 10 de junho de 2026. Lindolfo Martins Rui, Prefeito Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 42 de 2026. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado. Convido o vereador Obenair para fazer a leitura do projeto de lei do Legislativo número 05 de 2026. Projeto de lei do Legislativo número 05/2026. Institui o auxílio alimentação aos vereadores da Câmara Municipal de Itaipulândia e da outras providências. A Câmara Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o auxílio alimentação aos vereadores da Câmara Municipal de Itaipulândia, concedido mensalmente por meio de cartão magnético, destinado exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios e refeições. Artigo 2º. O valor mensal do auxílio alimentação será correspondente a 156 UPRIs, unidade padrão de referência do município de Itaipulândia. Parágrafo único. O valor do benefício será utilizado automaticamente conforme a atualização da UPRI fixada pelo município. Artigo 3º. O auxílio alimentação. Inciso 1. Não possui natureza salarial ou remuneratória. 2. Não será incorporado aos vencimentos, subsídios ou proventos dos vereadores. 3. Não servirá de base de cálculo para a contribuição previdenciária, imposto de renda, férias, 13º, salário ou quaisquer outras vantagens. 4. Não poderá ser convertido em pecúnia. Artigo 4º. O benefício será concedido mediante fornecimento de cartão magnético ou eletrônico, administrado por empresa especializada contratada pela Câmara Municipal, observadas as disposições da legislação aplicável. Artigo 5º. Não fará jus ao recebimento do auxílio alimentação o vereador que 1. Estiver afastado do exercício do mandato sem percepção do subsídio. 2. Deixar o mandato para assumir secretaria ou qualquer outro cargo de administração municipal, estadual ou federal. 3. Perder o mandato por descumprimento de normas legais ou constitucionais. 4. Encontrar-se afastado do exercício do mandato por força de determinação judicial. Artigo 6º. Considera-se efetivo o exercício para fins desta lei o desempenho das atribuições legislativas e fiscalizatórias inerentes ao mandato, incluindo entre elas 1. Participação em sessões plenárias. 2. Participação em reuniões de comissões permanentes ou temporárias. 3. Participação em audiências públicas. 4. Realização de diligências externas de fiscalização ou vistoria. 5. Atendimento à comunidade no exercício do mandato. 6. Participação em reuniões institucionais com órgãos públicos ou entidades civis. 7. Elaboração de estudo e acompanhamento de matérias legislativas. Artigo 7º. Ausência injustificada da sessão plenária ordinária implicará desconto proporcional no valor do exercício de alimentação referente ao mês que correr as faltas. O deslocamento do vereador com recebimento de diárias também implicará no desconto proporcional ao auxílio alimentação no mês de referência. Parágrafo 1º. O valor diário do benefício, utilizado para fins de descontos e pagamentos proporcionais, será obtido dividindo-se o valor mensal pela quantidade de dias do mês. Parágrafo 2º. O valor do auxílio alimentação a ser descontado será obtido multiplicando-se o valor diário do benefício para a quantidade de dias a serem descontados, limitando-se o desconto ao valor mensal do benefício. Artigo 8º. As despesas decorrentes de execução desta lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal, suplementadas se necessário. Artigo 9º. A mesa diretora poderá regulamentar a presente lei mediante ato próprio, especialmente quando a operacionalização, contratação da administradora do cartão e critérios de utilização do benefício. Artigo 10º. Desta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Sala de Sessões da Câmara Municipal, 16 de junho de 2026. Mesa diretora, Abel David Serena, presidente. Douglas da Silva, vice-presidente. Nilson Oliveira de Barcelos, primeiro secretário. Sidney Paulo Rodrigues Freitas, segundo secretário. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei do Legislativo, número 5 de 2026. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado. Convido o vereador Albenair para fazer a leitura da mensagem número 7 do projeto de lei do Legislativo número 6 de 2026.
Mensagem número 7, 2026. Projeto de lei do Legislativo número 6, 2026. Itaipulândia, 23 de junho de 2026. Senhor presidente, senhores vereadores. Encaminhamos à apreciação desta igreja, Câmara Municipal, o projeto de lei do Legislativo número 6, 2026 para tramitação em regime normal, e tem por finalidade denominar a cancha de bocha localizada na rua Curitiba, número 2819, bairro Mondaí, próxima à antiga sede social da terceira idade, com o nome de Cancha de Bocha Valenciano Rodrigues de Araújo. A presente proposição visa prestar justa homenagem ao senhor Valenciano Rodrigues de Araújo, pioneiro do nosso município, cuja trajetória foi marcada pela dedicação à comunidade e pelo incentivo às atividades esportivas e de convivência social, especialmente a prática da bocha, modalidade pela qual nutria grande apreço. Ao atribuir seu nome a este espaço público, o município reconhece e perpetua a memória de um cidadão que contribuiu significativamente para a construção da história e do desenvolvimento de Itaipulândia, deixando um legado de trabalho, amizade e participação comunitária. Segue anexo um breve histórico do homenageado, demonstrando os relevantes serviços prestados à população e os motivos que justificam a presente homenagem. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação da matéria. Atenciosamente, Abel David Serena, vereador. Tendo sido feita a leitura, encaminho para análise das comissões permanentes. Convido o vereador Albenair para fazer a leitura da mensagem número 08 do projeto de lei do Legislativo número 07. Mensagem número 08, 2026, projeto de lei do Legislativo número 07, 2026. Itaipulândia, 25 de junho de 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos à apreciação e deliberação desta Casa Legislativa o projeto de lei do Legislativo número 07, 2026, para tramitação em regime normal. A presente proposição tem por objetivo denominar como Rua Nésio Carnieleto a estrada municipal que se inicia na Rua João de Barro, localizada no balneário Jacutinga, no município de Itaipulândia, Paraná. A iniciativa visa prestar uma justa e merecida homenagem póstuma ao senhor Nésio Carnieleto, cidadão cuja trajetória de vida está intimamente ligada ao desenvolvimento, à história e à preservação da comunidade do Jacutinga, deixando um legado de dedicação e relevantes contribuições para a coletividade. Em anexo segue um breve histórico de sua vida, demonstrando os motivos que justificam esta homenagem. Diante da relevância da matéria, contamos com o apoio dos nobres vereadores para sua aprovação. Atenciosamente, Abel David Serena, vereador. Tendo sido feita a leitura, encaminho para análise das comissões permanentes. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 77 de 2026. Indicação número 77, 2026. Vereador Nilson Oliveira Barcelos. Indica o prefeito municipal, senhor Lufo Martins Rui, que se realizaram estudos técnicos e adotados providências necessárias para reformar e ampliação da unidade de saúde da família Loreci Cristina Lipke, localizada na sede do município de Itaipulândia. Justificativa. Considerando a crescente demanda de atendimentos realizados na unidade de saúde da família Loreci Cristina Lipke e a necessidade de aprimorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde, tornam-se necessários investimentos na estrutura física da unidade. A reforma permitirá a adequação e modernização dos espaços existentes, proporcionando maior conforto, segurança e acessibilidade aos pacientes e servidores. Já a ampliação possibilitará a criação de novos ambientes para atendimentos, melhorar a organização do serviço e a ampliação da capacidade do acolhimento da população. Além disso, tais melhorias impactam diretamente na qualidade do atendimento prestado à comunidade. Com espaços amplos e modernizados, será possível oferecer serviços com maior eficiência, ampliar a capacidade de atendimento e acolhimento dos usuários, reduzir o tempo de espera, proporcionar mais conforto e dignidade à população que utiliza diretamente o serviço de saúde da unidade. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, encaminho o órgão competente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 78 de 2026. Indicação número 78 de 2026. Vereador
Claudine Vieira. Indica o prefeito municipal, senhor Rodolfo Martins Rui, que seja adotadas as providências necessárias para avaliar as concessão de isenção, redução, compreensão e outros mecanismos legais de desoneração do INSSQN, incidente sobre a Associação de Recicladores do município de Itaipulândia, a SOREM, Associação de Recicladores do município de Itaipulândia, considerando a sua relevante função social, ambiente e econômica, bem com a situação de vulnerabilidade social de seus associados. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo solicitar ao Poder Executivo Municipal uma análise técnica, jurídica, quanto à possibilidade de descontar, reduzir ou isentar a cobrança do ISSQN da SOREM, tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pela entidade em benefício à coletividade. A associação exerce papel fundamental no município, especialmente por atuar na geração de trabalho e renda para famílias em situação de vulnerabilidade social, promovendo a inclusão, dignidade e melhoria na qualidade de vida de seus associados. Além disso, seu trabalho contribui diretamente para a preservação ambiental, por meio de coleta, separação e destinação adequada de materiais recicláveis, colaborando com a limpeza urbana, com a redução de resíduos enviados ao aterro e com a conscientização da população. É importante destacar que muitas associações desempenham atividades de interesse público e social, sem finalidade educativa, sobrevivendo com recursos limitados e enfrentando dificuldades para manter suas atividades, custear despesas operacionais e assegurar condições dignas de trabalhos aos seus integrantes. Nesse contexto, a incidência de tributos municipais pode representar um peso significativo sobre a manutenção da entidade sob renda dos associados, que em muitos casos se encontram em situação de fragilidade econômica. Dessa forma, a adoção de medida que possibilita a redução de carga tributária municipal, especialmente na que se refere ao INSSQN, poderá fortalecer a associação, garantir maior sustentabilidade às suas atividades, ampliar a capacidade de atendimento e, consequentemente, promover melhoria na qualidade de vida das famílias envolvidas, valorizando o trabalho de grande importância social, ambiental para o município. Assim, considerando o interesse público envolvido, relevância do serviço prestado e a necessidade do apoio a entidades que atuam em favor da população mais vulnerável, apresenta a presente indicação para o Poder Executivo, estude a viabilidade legal financeira da medida. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Senhor presidente, gostaria de pedir a ajuda do senhor presidente, senhores vereadores, para nós estar sentando juntamente com o prefeito, com a sua equipe, e pedir que ele tire esse imposto dessa associação, que é uma das associações mais importantes que nós temos no nosso município. Imagina o município de Itaipulândia ficar sem a SOREM 2 semanas. O que viraria a nossa cidade? E eles têm que sobreviver daquilo que não serve para nós, do lixo reciclável. E você pensar assim que o município está lá descontando 5%, o município não significa nada. Mas para a SOREM, em 100 mil, significa 60 mil por ano. E está tirando daquelas pessoas que têm que sobreviver do lixo reciclável no nosso município, fazendo a limpeza em nossa cidade, talvez uma das associações mais importantes que nós temos em nosso município. Então, temos que olhar essa associação com bons olhos e o que puder de dar de infraestrutura para esse pessoal trabalhar, o poder público, eu acho que tem que começar a ir lá e olhar, porque é só indo lá, olhar a maneira que esse pessoal trabalha, que daí você, talvez, na tua casa, você vai se conscientizar. E quando você não lavar uma caixinha de leite, algum vivente vai estar lá sentindo todo aquele cheiro para fazer daquele produto a sua comida de amanhã. Pela ordem, presidente, declarar aqui o meu apoio a essa tua indicação, né? E dizer realmente, cara, que tudo que a gente fizer, né, com o município, para aquele pessoal lá de ajuda, vai ser pouco. Né? O que eles fazem para nós, é como você falou, muitos não têm a coragem que eles têm.
Estivemos lá esses dias na entrega dos uniformes e eu vi o quão a nossa secretária Josiane trata aquele pessoal com respeito, com carinho, né? Eu não tenho não vou lá frequentemente, não conhecia muito o ambiente, mas são pessoas tão dedicadas e eu valorizo muito isso na nossa secretária Josiane, esse olhar carinhoso, como falei antes aqui do nosso executivo. Então, todo o investimento, toda a atenção que nós fizermos para aquele pessoal, para dar melhores condições de trabalho para eles, vai ser pouco. Tem meu apoio. Se tiver legalidade nessa isenção, vamos cobrar do nosso executivo para que seja feito. Parabéns pela indicação, Ney. Senhor presidente, realmente legalidade depende somente de uma lei específica municipal, ainda mais para uma associação. Fica mais amparado ainda, né? Ainda mais com este fim. Tudo bem que o nosso ISSQN não é alto comparado a outros municípios, né? O município cobra uns 5, nós cobramos 3. Mas vai ver quanto dá no final o pagamento, quanto de imposto vai, né? No mínimo, uns 3 a 5 mil reais, eu acredito que eles pagam por mês lá. Isso dava para manter mais 1 ou 2 famílias lá. Às vezes aliviava o serviço para quem está lá, ou às vezes já tinham mais 2 famílias sendo beneficiadas e tendo o seu pão de cada dia tirado do lixo mais uma vez. Fica aqui meus parabéns à Soreme, a gente sempre teve uma luta constante com eles. A gente fez uma visita lá aos vereadores no mandato passado, onde a gente se assustou. Cerca de 400 quilos de roupas eram jogadas como rejeito por mês, né? E então a gente apoiou eles, correu atrás. Hoje, não sei como é que está, mas na época a gente estava mexendo com eles lá e eles começaram aquele bazar, né? Simplesmente com o intuito de parar de jogar no rejeito essas roupas. É algo que já ajudou muito e ajudou a complementar a renda. Então, pequenas ações têm que ser feitas, assim como essa questão que o Ney falou. Ela pode ser pequena, rápida e simples de nós fazermos, mas o impacto para aquelas famílias será gigantesco. E na época que a Soreme cuidava do rejeito, não tinha música besteirenta tarde da noite. Eu vou fazer uma denúncia aí. Que aquela empresa que pegou tá rodando fazendo uma fusarca na cidade aí, eu vou ter que falar com a Josiane para notificar a empresa. Tava conversando já com algumas pessoas aí que falaram que eles veem num banzé com música alta, 3, 4 da manhã, então eu vou ter que conversar com a secretária para notificar a empresa. Com certeza, vereador Ney, uma indicação que vindo para essa casa aí vai ter o apoio dos 9 vereadores. Eu, quando fui secretário de Meio Ambiente, pelo um período a gente acompanhou lá a Soreme, até na minha época que foi colocadas esteiras lá, foi melhorado para eles trabalhar. Não é fácil, não. É igual o Ney falou, é o nosso lixo que eles vão mexer. Às vezes tem cachorro morto, tem gato morto no lixo que eles vão abrir, que já está podre lá dentro. Então vai pegar uma coisa dessa para vocês verem. A gente sabe o quanto que o lixo ele é fedorento. Ele ficar mais 1 dia, 2 ali num saquinho, quando você abre, eles têm que ganhar bem mesmo para estar mexendo com o lixo. Então, o ser humano hoje, eu falo por mim, aqui nem todos nós, hoje nós faz o certo que é com o lixo. Porque às vezes a pressa aqui, a pressa ali, a pessoa não separa. Mas não é fácil. Então, tenho o meu apoio como presidente da casa e com certeza vindo alguma coisa do executivo para cá, a gente vai estar sim estudando e aprovando. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu encaminho o órgão competente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 79 de 2026. Indicação número 79 de 2026. Vereador Abel David Serena. Indica o prefeito municipal, o senhor Rodolfo Martins Drui, que estude a viabilidade de criar um departamento municipal da pessoa idosa, vinculado à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do município de Itaipulândia. Justificativa. A criação do Departamento da Pessoa Idosa junto à Secretaria Municipal de Esporte de Itaipulândia justifica-se a crescente participação da população idosa em atividades esportivas, recreativas e competitivas, tornando necessária uma estrutura administrativa específica para planejamento, organização e execução de políticas públicas voltadas ao público. Atualmente, embora os idosos estejam vinculados à Secretaria de Assistência Social, grande parte das ações relacionadas ao esporte é desenvolvida e coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte em diversos municípios do Paraná. Itaipulândia participa do regulamento da competição esportiva destinadas à terceira idade, com a Copa Sicredi da Vôlei Câmbio, a Copa Cressol de Vôlei Gigante, o Giros
jogos de integração do idoso e outras competições, promovidas a organização pela Secretaria de Estado do Paraná. O esporte para idosos encontra-se em plena expansão, contando atualmente com diversas modalidades específicas para esta faixa etária, além do suporte institucional da Federação Paranaense de Esporte adaptado para idosos, que promove e organiza competições em todos os estados. A criação do Departamento de Pessoa Idosa na Secretaria de Esporte proporcionar maior eficiência na gestão dos programas esportivos, melhor acompanhamento dos atletas da terceira idade, ampliação da participação das competições, captação de recursos, desenvolvimento de ações voltadas à promoção da saúde e qualidade de vida, integração social e envelhecimento ativo. Dessa forma, a medida representa importante avanço na valorização da população idosa de Itaipulândia, fortalecendo as políticas públicas municipais e garantindo atendimento mais adequado à demanda esportiva desse público. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Com licença, presidente, quero dar os parabéns a você e com certeza aos demais vereadores que estão hoje presentes aqui, com certeza vão ter todo o apoio, vocês da melhor terceira idade. Como foi feita a leitura, nossos idosos aqui da terceira idade se fazem presente em vários eventos do nosso município. Nada melhor que ter a criação do departamento da pessoa idosa. Significa também que, colocando esse departamento, vocês terão recurso do estado do Paraná, né? Até mesmo nível federal. Vejo que esporte é saúde e é vida. Nós, o prefeito mandando aqui, nós aprovando esse departamento, com certeza vocês vão ser beneficiados e futuramente eu também vou chegar nos 60 e vou ter esse benefício como os demais aqui. Laércio Zacomelli leva o nosso prefeito, né? Essa ideia aí à frente. Tomara a Deus que saia do papel, então, e se torne realidade. Senhor presidente, gostaria de estar parabenizando você por essa indicação. Indicação muito importante. Quando se fala de idoso, muito desses idosos é responsável pela existência do nosso município. São pessoas que já fizeram muito pelo nosso município. Então, tudo que vim aqui nessa Câmara a respeito da terceira idade, a respeito dos idosos, com certeza vai ter meu voto. Vai ter meu voto por reconhecimento. Reconhecimento dessas pessoas pelo que eles já fizeram pelo nosso município. Agora está na hora do nosso município fazer para essas pessoas, fazer a diferença na vida deles. E como se faz a diferença na vida dos idosos? É trazendo algo diferente, trazendo lazer, trazendo esporte. Então, tudo que for beneficiar, né, pode contar com o voto do vereador Ney Boiadeiro, que com certeza vai ter meu voto por reconhecimento pelo que fizeram pela nossa cidade e pelo nosso município. Senhor presidente, dizer que sou companheiro do senhor essa indicação e bem essas palavras do Ney, eu usei na abertura do último evento que tinha dos idosos aqui em Itaipulândia, onde eu fui representando a Câmara, e falei, o que a gente está fazendo hoje é agradecimento, então é começar a retornar por tudo que foi feito. Se hoje nós temos uma vida boa em Itaipulândia, é porque alguém lá atrás sofreu muito para tornar esse município bom. Então é um reconhecimento. E o que começou lá atrás como uma brincadeira, algo para tirar esses jovens idosos de casa, para parar de... Porque tem uma questão que se pensava que o idoso era só baralho ou matinê, né? E começou a se desmistificar tudo isso daí. E fica aqui meus parabéns e agradecimento à prefeita Cleide, que comprou a ideia da piscina, que a gente começou a hidroginástica, né? Essa semana completa 2 anos que foi instalada a piscina. E também outras ações. Só que é o seguinte, uma boa parte dessa turma que está aqui, e mais uma turma, deixou de ser o social. Eles viraram atletas. E representaram muito bem Itaipulândia a nível de Paraná. Então, realmente, a gente tem que separar isso daí. O que é a parte social, e já é separado hoje os times. Tem a parte social, aqueles que só vão lá para se alongar, brincar um pouco, dar uma conversada e jogar tranquilo. E nós temos os atletas da melhor idade. Então, a gente tem que separar esses 2 pontos. Então, é por isso que eu me faço favorável a essa indicação do senhor, para que, assim, quem é atleta é tratado na Secretaria de Esportes, né? A Secretaria de Esportes vai correr atrás de benefícios, vai correr atrás de tudo mais, porque daí acaba fugindo
né, da parte da Secretaria de Assistência Social. Acaba abrindo muitos os braços da Secretaria de Assistência Social. Então, por isso me coloco favorável e vamos estar sempre junto. Agora em agosto temos os GIDOS e vamos quebrar tudo. No encerramento vocês sabem como é que eu faço, né? Com licença, presidente, mais um pouco aí. Outra coisa que eu acho importante, municípios com condição financeira já tem esse departamento, né? Outra, sabemos de muitos atletas nossos que saem jogos na região aí do Paraná, que são, na volta, reconhecidos, né? Com mérito, né? Marcando uma presença com o prefeito, até mesmo, né? Levando o nosso município, os idosos aqui, teve uma competição, acho que o Itaipulândia ficou acho que em 11º ou 12º. Eu acho importante Paramá fazer uma propaganda do esporte dos idosos, trazendo resultado bom para o nosso município. Eu acho que era uma gratificação pouca, mas de grande valor para os nossos idosos. Por vez, senhor presidente, gostaria de parabenizar a sua indicação perante a criação da Secretaria do Idoso. Parabenizar também a Jaqueline ali, que já vem fazendo um ótimo trabalho perante a ciência social, que envolve essa melhor geração, que é o idoso. A gente vai chegar lá também, vai demorar, mas vamos chegar. Então, mais que justo, está valorizando muito mais ainda essa classe. Desde já eu manifesto apoio e eu espero que o Executivo nos encaminhe essa proposta, né, Abel, que venha para nós aqui, que os 9 vereadores estão à disposição de estar sempre agregando, porque os idosos faz tudo a parte da saúde ali, envolve muitas coisas e leve o nome do nosso município à frente. Então, meus parabéns e vocês têm meu apoio. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, encaminho o órgão competente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 80 de 2026. Indicação número 80 de 2026. Vereador Albenir Roque Carvalho, indica o prefeito municipal, senhor Rodolfo Martins Droi, que nos futuros projetos de lei, editais de concessão de imóveis públicos destinados ao fortalecimento da indústria e do desenvolvimento econômico, passe a constar cláusula determinando que a empresa concessionária deverá preferencialmente utilizar a agência do trabalhador do município para recrutamento e seleção de seu pessoal, visando prestigiar a mão de obra local. Outro sim, caso haja necessidade de mão de obra especializada não disponível no banco de dados local. Concessionária deverá promover ou fornecer cursos de preparação e capacitação para os trabalhadores do município. Justificativa. A presente proposição tem por meio objetivo primoral ao fortalecimento da economia do nosso município, garantindo patrimônio público a ser concedido para o desenvolvimento industrial, traga um retorno social direto palpável para a nossa população através da geração de emprego, renda e qualificação profissional. Ao estabelecermos que o recrutamento seja feito preferencialmente via agência do trabalhador, garantimos a legalidade da medida, valorizando o cidadão que aqui reside, consome e paga seus tributos. Além disso, avançamos significativamente e propor que, diante da necessidade de funções técnicas ou especializadas, que eventualmente não encontre profissionais prontos no município, a empresa assume o compromisso de fortalecer cursos de preparação. Esta medida cria um ciclo virtuoso, onde obtém a mão de obra qualificada e precisa que o município ganhe cidadãos capacitados, integrados no mercado de trabalho e com maior dignidade. Essa contrapartida de treinamento atende perfeitamente ao interesse público e justifica socialmente o incentivo imobiliário estatal, outorgado à iniciativa privada. Ante o exposto, contamos com o apoio dos nobres para aprovação dessa indicação, bem como acolhimento da parte do Poder Executivo Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu encaminho ao órgão competente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 81 de 2026. Indicação número 81 de 2026. Vereador André Luiz da Silva, indica o prefeito municipal, senhor Rodolfo Martins Droi, que estuda a viabilidade de instituir um programa municipal de apoio habitacional destinado aos servidores públicos efetivos que
ainda não possuem imóvel residencial próprio, com o objetivo de facilitar a aquisição, construção e conclusão da primeira moradia. O programa poderá ser estruturado por meio de convênios com instituições financeiras, cooperativas de crédito ou programas habitacionais já existentes, permitindo condições diferenciadas de financiamento e, quando juridicamente possível, desconto de parcelas diretamente em folhas de pagamento, observando os limites legais e aplicáveis. Poderão ser estabelecidos critérios como o tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público, inexistência do imóvel residencial em nome do servidor, utilização exclusiva do benefício para a primeira moradia e demais requisitos definidos no regulamento. Justificativa. O acesso à casa própria continua sendo um dos maiores desafios enfrentados por muitos servidores públicos municipais. Embora existam programas habitacionais em âmbito federal, as exigências de enquadramento e o custo de prestações frequentemente dificultam o acesso ao financiamento. A criação de uma política municipal específica representa uma importante forma de valorização do funcionalismo, contribuindo para a estabilidade social das famílias, incentivando a permanência dos servidores no quadro municipal e fortalecendo o desenvolvimento local por meio do estímulo ao setor de construção civil. Trata-se de uma medida que alia a responsabilidade social, valorização do servidor e planejamento ao longo prazo, podendo ser implementada mediante parcerias e mecanismos que preservam o equilíbrio financeiro do município. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, encaminho ao órgão competente. Dando continuidade aos trabalhos da sessão, passamos para a fase das considerações finais. Escrito para fazer uso da palavra livre, convido o vereador Albenair Roque Carvalho. Cumprimentar nosso presidente Abel, colegas vereadores, funcionários aqui da casa, população presente, os que nos acompanham nas redes sociais, Laércio, nosso chefe de gabinete, também aqui sempre presente. Como de costume, eu sempre gosto de explanar um pouquinho sobre as indicações que eu faço. Hoje, então, a indicação número 80, 2026, uma indicação muito simples, mas com uma importância que eu vejo necessária. Nós temos aqui na casa tramitando aí um projeto de incentivo à instalação de um frigorífico, né? Até o André mencionou ali, um valor de 12 milhões, com 20 empregos diretos inicialmente, né? É um valor expressivo. E eu, pensando, um frigorífico com 20 empregos, um número baixo até, então acredito que seja uma empresa muito tecnológica, uma empresa com muitos maquinários aí já que praticamente trabalham sozinhos. E o que pode acontecer muito nessas vezes são empresas que já estão no ramo, em outro município, né? E vêm para cá, porque aqui, então agora nós temos o Prodei, tem várias outras coisas em isenções, aí um incentivo aí de 12 milhões. E como ela já está inserida no mercado, provavelmente ela vai trazer os seus trabalhadores, porque são pessoas que já estão trabalhando na empresa. Já tem o conhecimento, já mexe com os maquinários. E essa indicação, ela pede que dentro dessa concessão, que o município coloque lá uma cláusula para que essa empresa olhe para o nosso mercado interno primeiro. Vá até a nossa agência do trabalhador, busque ali os seus funcionários. E se ela precisa de uma mão de obra especializada, que forneça curso, forneça especialização para os nossos munícipes que estão aqui precisando trabalhar. E não traga de fora. Eu acredito que com meus colegas vereadores também, porque muitas vezes a população bate na nossa porta primeiro, para depois ir lá no executivo. Tem muita gente pedindo para trabalhar em grandes empresas aqui do município e muitas vezes não consegue. Aí, eu sei que até as empresas têm os seus motivos muitas vezes, porque já trabalhou, saiu, teve problema. Eu entendo, mas às vezes a pessoa nunca trabalhou lá. E bate, manda currículo e não é aceito. E a gente vê pessoas de outras cidades trabalhando ali. Então, eu acho que é muito viável essa indicação, porque o município está cedendo aí um incentivo, um valor, um subsídio, colocar
algumas coisas, algumas regras também para valorizar esse valor atribuído a esses projetos. Como o André falou, chega de empresas aventureiras. Né? A empresa já está vindo, vamos valorizar a mão de obra local. Falar um pouquinho também sobre a reunião que tivemos hoje aí com a secretária Jaque, a Tânia, o pessoal da assistência, sobre um projeto que nós estamos analisando aqui. Agradecer a presença delas. Quando a gente debate, quando a gente conversa, todos têm a ganhar. Nós aqui, porque começamos a aprender e conhecer mais os projetos, eles também, porque muitas vezes, como eu falei, as pessoas batem na nossa porta com as suas demandas, e a gente tem esse conhecimento de causa. Já foi feito isso agora com assistência, foi feito com o projeto da saúde, a habitação também esteve aqui esses dias, em breve deve protocolar o projeto aqui para a habitação também, debatendo conosco. Eu peço para o nosso executivo que oriente seus secretários, antes de mandar o projeto, venham conversar com a gente. Né? Porque depois que o projeto está aqui, é um pouco mais complicado da gente alterar, contar. Então vamos ter essa conversa antes de protocolar o projeto. Só quem tem a ganhar é a nossa população. Porque nós não somos os donos da verdade, como lá também não são os donos da verdade. O debate sempre vai ser importante e vai ser de grande valia para os nossos projetos. Aproveitar a oportunidade aqui, eu quero parabenizar um departamento que muitas vezes a gente não vê, que é o nosso departamento de imprensa. Na última quinta-feira tivemos as finais do Futebol 7 lá no campo da comunidade do Caramuru, e tava um frio danado. O vereador Doux estava lá também, né? Cara, para quem joga, é complicado. Imagina para quem tá lá tirando foto, filmando. Então eu quero dar os parabéns aqui ao Juliano Bataioli, a Thaís também, que está à frente lá do departamento. Os estagiários estão no dia a dia, mas eles não vão nos eventos. Porque muitas vezes tem pessoas que só trabalham ali das 7 às 11, às 11, 7h30 às 11h30 e das 1 às 17. O nosso departamento de imprensa trabalha o dia todo, muitas vezes à noite e muitas vezes no final de semana. E tem os mesmos rendimentos que outros funcionários que têm o mesmo CC. Né? Até talvez isso seria uma coisa que nós devíamos rever na nossa estrutura. Tem cargos que, como disse o prefeito esse tempinho atrás, num evento que nós estávamos, funcionários que deveriam ganhar só o vale. E tem funcionários que mereciam ganhar mais. Isso foi o prefeito que disse, não sou eu que estou falando. E situações como essa, talvez a gente deveria rever, porque trabalham praticamente 15, 16, 18 horas diárias. Mais uma boa noite a todos, uma ótima semana e fiquem todos com Deus. Faça os trabalhos da presidência o vice-presidente Douglas Luiz da Silva para fazer uso da palavra livre. Convido o vereador Abel Sereno que faça uso da palavra livre. Boa noite a todos, senhores vereadores, população que nos assiste nas redes sociais, funcionários da casa, Lars Zacomelli, representando o executivo, nossos vovô aí, obrigado pela presença, com certeza queremos ver vocês mais vezes aqui. Meu colega e amigo particular, Ademar, policial aposentado e que muito fez pelo nosso município aí, e a todos que estão aí na casa aí, sejam bem-vindos. Falar um pouco dessa indicação que eu fiz para estar criando o Departamento do Esporte. A gente conversou esses dias, conversei com o Dirceleu, com mais uns idosos. Vários municípios já têm um departamento. E também já deixar claro que às vezes vai sair distorcido. Mas a ação social não está ajudando lá. Tá sim, hoje a ação social é responsável pelos nossos idosos e estão fazendo ainda um belo trabalho aqui em cima no clube. Então é só um meio legal, senhores vereadores, de estar legalizando, igual o Dogão falou, para estar vindo verba do Estado, vindo verba federal, para estar ajudando eles. Ele está indo representar o nosso município fora do município. Tem lá em Guaratuba, todo ano lá, as competições lá, os nossos vovô daqui, em 23 equipes, eles ficaram em 11º. Então, da prata subiram para ouro. Imagina se eles tiverem um apoio ali, uma verba, uma ajuda mais legalizada, não é que não estão sendo ajudados. Com certeza, vai para as cabeças. É igual o André falou, tem vovô que vai lá para assistir, tem uns que já jogam melhor, uns não jogam
menos. Então, acho que todos estão de parabéns. Só de estar lá jogando as modalidades que tem lá, é o vôlei, a peteca, a dama, tem um monte de modalidade. O Dirceu ficou em primeiro lugar na dama lá, né, Dirceu? Então, do nosso município. Isso ajudou os nossos vovôs subir. Ah, não é porque o vôlei ficou lá numa colocação e os outros jogos ficou em outra. Não, é um grupo unido. Então, a minha preocupação, já falei com o Lindolfo, para estar criando, sim, esse departamento, ele vai estar vendo o meio legal, e vocês podem levar para o resto do pessoal de vocês, que aqui os 9 vereadores estão à disposição, vindo lá do Executivo, pro Legislativo, nós vamos estar, sim, aprovando esse departamento do esporte, e já conversei com o Curumim também, o Curumim falou que ele aceita, sim, ter um departamento que vai ser ligado na Secretaria de Esporte. Então, o caminho nós já temos, agora nós temos que correr atrás para estar fazendo isso aí. Também queria falar para os senhores vereadores de 2 nomes aí que eu quero pôr, um ali na cancha do seu Valenciano, foi uma pessoa aí que jogou muito tempo bocha, o Dirceu eu acho que jogou com ele nas antigas, então a gente foi atrás para ver, para colocar o nome dele, pai do Luiz Araújo, da Neguinha, e também do outro que é o senhor lá, o Nésio Carneleto, esse eu não cheguei a conhecer, é lá da praia, é aquela ruazinha ali. Nésio Carneleto era pai da professora Inês Carneleto, que muito tempo morou aqui em Itaipulândia, e hoje eles têm propriedade ali. Então a gente foi atrás, o Nésio foi uma das pessoas que ajudou a fundar ali a Jacutinga, fez tudo para, na época, ali virar uma praia, um balneário. Então a rua ali não nega nada a não levar o nome dele. Então peço aí a comissão que estude com carinho para estar dando os parecer, para a gente estar colocando na pauta aí em breve esses 2 nomes, que vai levar esses nomes de 2 pessoas que ajudaram a criar o nosso município. E no mais seria isso, quero desejar a todos uma boa semana, com bastante chuva, com certeza, que está chovendo lá fora, e que Deus ilumine a todos vocês e uma ótima semana. Devolvo os trabalhos deliberativos ao presidente Abel Serena. Não havendo mais nada para se tratar e cumprida a finalidade dessa sessão, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão. Convoco todos os vereadores e convido a população para a próxima sessão ordinária no dia 6 de julho, às 19 horas, conforme determina o regimento interno da Câmara Municipal. Tenham todos uma boa noite e uma ótima